Olá pessoal, mais uma vez a professora Vanessa aqui com vocês e essa semana a gente está falando sobre dor crônica, sobre fibromialgia. Então, nosso primeiro vídeo a gente comentou sobre a síndrome fúngica, como ela interfere para gerar a fibromialgia, e hoje a gente vai falar um pouquinho da mitocondriopatia. Lembrando, né, que a nossa visão sempre é dentro da bioquímica da doença, dentro da ortomolecular. Então, você que gosta desse assunto, hoje uma dica muito legal, porque, como a gente comentou no vídeo passado, a fibromialgia ela é um estado, não é uma doença, né? É um estado de dor crônica muscular que no tratamento convencional é sempre utilizado analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e antidepressivos. E muitas vezes esse tratamento não resolve completamente a dor do paciente ou a sintomatologia, porque ela é uma doença que tem multifatores, tem muitas causas, e é isso que a gente está debatendo nessa semana. Então, você que gosta do assunto e gosta de terapias novas aí que podem agregar com esse paciente que é tão, digamos assim, sofre tanto, né, tem uma qualidade de vida muitas vezes reduzida, então se inscreve no meu canal, porque essa semana você vai receber vários vídeos sobre fibromialgia. Ontem a gente falou então a relação da fibromialgia com a síndrome fúngica, com a presença de fungos no intestino. Hoje nós vamos falar da mitocondriopatia e amanhã a gente vai falar sobre um ativo muito interessante que a gente pode prescrever para o nosso paciente e ajudá-lo, tá? Então fica ligado na semana aí da fibromialgia. Vamos lá então para nosso conceito aqui. Não sei se vocês já ouviram falar de mitocondriopatia, é um termo que tem aumentado, está mais difundido, né? Então está mais conhecido, mas não era um termo muito utilizado, por exemplo, na minha graduação, eu não vi mitocondriopatias, tá? Então, a fibromialgia ela é denominada uma mitocondriopatia e o seu predomínio é no sexo feminino, isso a gente já sabe também. Por quê? Porque a característica básica das mitocondriopatias é determinada pelo predomínio do DNA mitocondrial, de propriedade exclusivamente feminina, tá? O fator mais importante definido até o momento está vinculado na diminuição da produção de ATP, que é a energia da célula, dentro do músculo, em decorrência de mudanças ou químicas, ou morfológicas, ou neurofisiológicas. Então, o que a gente entende aqui desse conceito? Primeiro, que a mitocondriopatia é uma situação que afeta a mitocôndria da célula, obviamente. E qual é a função da mitocôndria, né, pessoal? É produzir ATP, é manter a energia da célula. Lembrando que a gente não consegue fazer estoque de ATP. Então, a gente tem que manter esse sistema produtor de energia funcionando bem o tempo todo para que a nossa célula possa desempenhar suas funções. E aí, o que pode prejudicar, então, a função da mitocôndria? Tá? Então, mitocondriopatia é isso, é uma mitocôndria que não consegue produzir ATP na quantidade suficiente para manter as funções corretas daquela célula em questão. Tá? Então, aqui a gente tem esse problema gerando a dor. Então, a dor é muito por consequência dessa falta de energia. E aqui embaixo eu deixei para vocês alguns fatores que causam a mitocondriopatia. Então, intoxicação por alumínio, deficiência de manganês, deficiência de tiamina e riboflavina, deficiência de coenzima Q10, NADH, que é a vitamina B3, L-carnitina, importantíssimo para você conseguir transformar ácidos graxos em energia, ácido alfa-lipoico, antioxidante da membrana da célula e vitamina K. Então, aqui são alguns fatores, pessoal. Ontem mesmo a gente viu no vídeo, se você não viu o primeiro vídeo, é bom você assistir, porque ali eu falo um pouquinho do que é a fibromialgia, dos sintomas, como identificar, e falo da síndrome fúngica, que a presença de fungos, então, no meu intestino, vai aumentar a produção do ácido tartárico, e esse ácido tartárico vai prejudicar o ciclo de Krebs, que é o ciclo importante para gerar ATP dentro da mitocôndria. Então também não está aqui na nossa lista, veja bem que não está aqui, mas você já sabe que se tiver fungos em excesso no intestino, se o paciente tiver uma disbiose intestinal e tiver crescendo ali cândida, que é o principal fungo, ele vai ter essa produção diminuída de ácido málico.
tá? Então veja o vídeo de ontem aí no canal, que é muito interessante. Então vamos lá. Quase que em sua totalidade, pacientes com fibromialgia apresentam um quadro de disbiose intestinal. Portanto, tratar o intestino é a base de qualquer tratamento ideal, vamos dizer assim. Então a gente viu ontem que existe disbiose, que pode ter presença de fungos e que isso prejudica o ciclo de Krebs, que diminui energia e é um fator de mitocondriopatia. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar também, o intestino produz serotonina e na nossa definição de fibromialgia, a gente viu que uma das causas dos sintomas é a baixa de serotonina que esse paciente apresenta. Mais um motivo para a gente tratar o intestino. Então, o equilíbrio da microbiota e a introdução de probióticos e pré-bióticos é um passo enorme para o tratamento da fibromialgia. Tá? É um dos primeiros passos. A gente não pode pensar em tratar com outros nutracêuticos, ficar focado somente no sintoma e não tratar o todo. Quanto mais desequilibrada a microbiota, maior será a produção de gases e menos o paciente será capaz de tolerar alimentos que fermentam, tá? Como o ovo, repolho, a selga, a alho e brócolis. Então, uma dica de que existe uma disbiose e qual é o grau na anamnese, você pode perguntar sobre isso. Como ele se sente ao consumir esses alimentos, tá? Ou aqueles com alto teor de fibra, como o feijão e a lentilha, sementes e vegetais e frutas. Como essa pessoa se sente ao consumir esses produtos? Se ela produz muitos gases, ela tem inchaço no abdômen, ela faz má digestão, pode ser um indicativo aí de disbiose. Então, avaliar a disbiose é muito importante no paciente com fibromialgia. A gente vai falar de disbiose mais pra frente, aí, se caso você não saiba muita coisa sobre esse assunto. Tá? Então, mitocondriopatia é o assunto de hoje. Faltando energia na nossa mitocôndria, tá? Olha lá, ó, falta ATP na nossa mitocôndria e a gente tem que achar primeiro o motivo dessa mitocondriopatia. Pode ser genético? Pode, mas pode ser também do ambiente do organismo que não está legal. Pode ter gatilhos aí acometendo esse paciente, ele pode ter fungos, ele pode ter alumínio em excesso, olha aqui, ó, alumínio em excesso. Pode ter deficiência de minerais e vitaminas que são muito importantes para exercer a sua função antioxidante e também para melhorar o funcionamento enzimático. Então isso aqui é uma causa. A outra causa que eu quero ligar o alerta de vocês é a microcirculação. Então a microcirculação comprometida pode causar a mitocondriopatia. Então essas alterações de microcirculação seriam porque paciente que tenha já um problema circulatório qualquer, tá? Um outro problema lá de endotélio vascular, tá? Que aí a gente teria que investigar. Veja só que a gente vai cada vez mais tendo que investigar os gatilhos da fibromialgia. Então essa microcirculação comprometida leva a uma hipóxia das fibras musculares, culminando com a diminuição do teor energético da fibra. Então, aí a gente surge com a hipótese de que a dor seria o resultado, então, do dano muscular provocado pela isquemia e também pela redução do ATP. Então, o que você tem que pensar logicamente? Que se você melhorar a microcirculação e se você reduzir a mitocondriopatia, dando condições para essa mitocôndria funcionar melhor, você vai reduzir dor, ok? E isso vai ajudar demais o paciente. Nesse sentido, a gente já pode ir pensando em alguns ativos, alguns suplementos, algumas substâncias que a gente conhece que melhoram a microcirculação e que reduzem a lesão mitocondrial, tá? Então, vão pensando nisso. Amanhã eu vou falar sobre um dos ativos, sobre mais do que um. Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, me segue nas mídias, porque eu vou colocar sempre os avisos e vou colocar os novos vídeos. E além disso, na sexta-feira, eu vou gravar um vídeo específico para falar sobre fibromialgia do começo ao fim. Vejo que a gente está vindo com um raciocínio lógico aqui das causas da fibromialgia e da bioquímica, o que está comprometido. Amanhã a gente fala de ativos e na sexta-feira eu vou falar então do começo ao fim para vocês, ok? Então, dedo no like aí e vamos ficar ligados no assunto. Por quê?
porque amanhã a gente fala de ativos, uma coisa que você pode ajudar o teu paciente, e porque tem muito paciente que precisa ser ajudado, ok? Um abraço!